Muito boa noite, meus caríssimos espectadores do Terça Livre. Estamos aqui novamente com o Conexão República. Semana passada, quando eu ia entrevistar o príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança, nossa conexão caiu. Então, hoje, para garantir, já começamos com o príncipe lançando seu livro Por que o Brasil é um País Atrasado. Já comecei a ler, tá corridíssimo para mim, mas, olha, tô adorando. Príncipe Luiz Felipe, boa noite, imensa satisfação estar contigo, seja bem-vindo ao Conexão República, meu caro. Muito obrigado por estar me recebendo aqui, sempre bom falar com você. Como estão as vendas? Eu estou sabendo que está bombando pelas livrarias aí do Brasil. Eu estou muito feliz com o resultado, né? A gente tem Primeiro, eu acho que você tem o tema, é muito importante. A pergunta, ela é uma pergunta quase que centenária do Brasil e perpassa aí várias gerações. O momento político é um momento de alta instabilidade. Então, tudo isso casa com uma necessidade de uma resposta um pouco mais ampla, um pouco mais, ao mesmo tempo que mais profunda. Então, o livro vem para atender essa demanda. Então, acho que casou aí com, infelizmente, né? Infelizmente, talvez para a divulgação dessas ideias, mas infelizmente pelo momento do Brasil, o livro está indo bem. Até dando um pouco da minha opinião, eu vejo até com bons olhos esse momento crítico pelo qual passa o Brasil, porque justamente isso propicia a difusão de novas ideias e, enfim, de um novo conceito de país mesmo, né? Me parece que isso está, de fato, mobilizando as pessoas, fazendo as pessoas agirem, pensarem, né? Isso acho que é uma novidade no Brasil, né? Acho que nós todos aqui somos testemunhas aí. Acho que eu nunca participei em nada político do jeito que eu estou participando agora, dos últimos 3 anos. Imagino que também é a primeira mobilização política da maioria das pessoas que estão lendo o livro. Há muitos ativistas que participavam dos movimentos, que já leram o livro, já estão lendo o livro nesse momento. Então, e novos ativistas que estão surgindo também a partir do livro ou em paralelo a isso. Então, o livro é um livro ativista, ele é um livro para mudança, ele é um livro com um tema que gera um desconforto em nós, brasileiros. No minuto que você adquire essa consciência do conteúdo do livro, é muito difícil você seguir adiante sem querer fazer mudança. Isso que eu acho que é importante aqui. E é exatamente isso que nós precisamos, é de uma ampla consciência para que a gente consiga fazer essa grande mudança. Porque o que a gente está vendo aí, em termos de ciclo político, é uma certa apaziguação, a poeira está baixando, né? Após o impeachment, a poeira política está baixando. E isso gera desmobilização dos grupos ativistas, etc. E, ao mesmo tempo, há uma necessidade, naquele momento do impeachment, naquele momento de mudança, os grupos ativistas não aproveitaram aquele momento para militar pela coisa certa. Eles estavam militando por uma mudança de governo, mas nós precisamos de uma mudança de Estado, é uma coisa muito mais profunda. E esse tipo de desconforto, eu não estava ativo naquela época, esse livro não estava publicado anos antes de 2014, então ele chega aí com um pouquinho de atraso nas livrarias, mas ainda com uma estabilidade política muito alta. E agora, a vontade mesmo, acho que a realidade que nós temos que criar para nós mesmos é de uma necessidade de ruptura da nossa consciência. E o livro traz isso, ele aponta os problemas de Brasil, são um problema centenário, e precisamos desvincular desses problemas, atacá-los de frente, com muita responsabilidade, para que possamos entrar de uma vez por todas no século XXI. Então, é isso que a gente tenta fazer aqui com o livro, no âmbito geral, aqui, no cômputo ativista. Perfeito. Trata-se de uma questão de estrutura, né?
me chama a atenção é que o livro ele tem bastante gráficos, né? Tem bastante... Como que eu poderia chamar? Ó, só para o pessoal entender, ó. Um mapa mundi, né? Vários indicadores, né? Pelo livro inteiro. Isso deixa a leitura mais interessante, inclusive, né? Até bom mostrar aqui para o pessoal entender. Se eu citar um capítulo do livro e te perguntar sobre ele de forma resumida, é spoiler? Não, não é spoiler, porque nada que a gente vai conseguir falar aqui verbalmente vai estar equiparável à profundidade do capítulo, ao mesmo tempo que o capítulo está fácil de ler, então nada é spoiler, muito pelo contrário. O meu interesse é que haja, para ser sincero, o meu interesse é que mais pessoas leiam. Não é o interesse, assim, o interesse inicial é que as pessoas leiam o conteúdo. Não é que elas comprem o livro. Claro que muitas vão ter que comprar o livro, mas que o livro navegue, trafegue por vários conhecidos e que as pessoas passem a lê-lo, mais do que só saber que foi divulgado, que saber que foi vendido. Eu acho que, ou receber de Natal e não ler, eu acho que, primeiro, a leitura é muito rápida, em poucos dias você lê isso aí. E então acho que dá para a gente ter aí, ao final desse ciclo de lançamento, de leitura desses primeiros interessados, que eu diria que são os mais aguerridos, aqueles que querem informação, buscam informação para mudar o Brasil, eu diria que a gente vai ter aí alguns milhares de pessoas com uma profundidade muito maior, uma capacidade de defesa de causa muito mais, como é que eu diria, muito mais bem fundamentada para esse novo ciclo eleitoral que começa em 2018. E então, eu estou no ativismo, que esse livro é para a nossa mudança de país. Ele tem um propósito muito, muito definido, então, eu espero que isso tenha seu impacto, gere seu impacto na medida do seu desafio. Então, pode atacar aí, eu estou falando demais aqui. Não, imagina. O programa é teu, príncipe. Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Ó, temos aqui, vamos ver. Democracia, 11. Democracia é o objetivo? Excelente capítulo, excelente capítulo. Democracia não é o objetivo. O objetivo é a estabilização dos poderes. Temos aí, em qualquer ecossistema político, temos forças políticas que se apresentam para jogar o jogo político. Uma dessas forças é a força democrática, a força do povo. Na verdade, a definição de democracia é do distrito, é governo distrital, né? Demo é distrito-cracia, kratos é governo. Então, são governos distritais exercendo influência no ecossistema político. Só esse tipo de força, se ela não for limitada, todo o sistema entra em derrocada. Ou entra num sistema despótico. Claro que eu posso falar 2 horas aí sobre cada uma dessas afirmações que eu acabei de fazer, tá? Mas democracias, por natureza, elas são instáveis, elas são voláteis. E para você estabilizar uma democracia, você tem que incorporar os outros poderes. Que outros poderes são esses? Tem o poder aí da burocracia, né? O poder daqueles que julgam, né? Aqueles que julgam as leis, né? Tem que ter no julgamento de leis, os anciãos, né? No caso aí, estamos falando do Senado, da Câmara Legislativa, então, e do Judiciário. E o outro poder que existe também é o poder do Executivo, né? Aí isso é materializado na cabeça de um monarca, ou às vezes a cabeça de um presidente. Então, essas são as 3 forças aí definidas por Montesquieu. Como estabilizar isso tudo? Só uma Constituição. A Constituição é o único mecanismo que estabiliza esses poderes políticos. E você deixar uma democracia solta, ou deixar uma burocracia ou aristocracia solta, sem limite,
ou um poder executivo de um presidente ou de um monarca sem limite, você entra em ruptura sistêmica, o sistema todo falhe, exatamente porque ele viola as outras forças. Então, nós, como brasileiros, precisamos entender que não é democracia o objetivo final, é a estabilização que tanto falta no nosso país. Temos pouca estabilidade política, em muito causado pela predominância de um poder sobre os outros poderes. Geralmente é o poder do executivo, do presidente muito forte, mandando e desmandando, um populista, ou uma oligarquia, mandando e desmandando, ou e seguido de ciclos pseudo-democráticos, aí, liderados por populistas, né, que a maioria manda, então acabam violando. No caso aqui são minorias, né? Estamos aí com um problema de minoria, ditaduras da minoria, né, agora recentemente. Então aí temos um grande problema de estabilização, não é um problema especificamente de construir uma democracia, isso é um termo bem raso, bem chulo, tá? Então temos que, e o livro vai dar essa profundidade aí. Então esse capítulo é essencial para a gente entender nossa missão como brasileiro do século XXI. Perfeito. Há pouco citaste as eleições de 2018. Eu queria saber qual que é a sua visão, se nós teremos uma renovação significativa, não só de pessoas, como de ideias representadas por essas pessoas, em outras palavras, essas lideranças que surgiram com as mega manifestações, enfim, se, na sua visão, um bom momento para nós trazermos esse novo ar, esse respiro para o Brasil, para a política partidária, para a política formal mesmo. Então, olha, a minha leitura é um pouquinho diferente da maioria das pessoas. Por quê? Vamos entender que no poder executivo, todos que se apresentam, já se apresentaram, e acho que até os que vão se apresentar, de alguma maneira ou de outra, eles já são personalidades políticas, já são personalidades públicas, já tem aí um amplo histórico de estar na mídia, de lidar com políticos, então todos eles, sem exceção, aqueles que se apresentaram, que são os mais visíveis aí. Então, isso é novidade? Isso não é novidade, isso não é renovação do nosso executivo. Então, por essa razão, e pelo fato de que as ideias que estão na cabeça desses que hoje se apresentam para o Poder Executivo, as ideias deles não são as ideias que eu veiculo aqui no livro. As ideias que eu ventilo aqui junto com os leitores são as ideias, são resgate de ideias milenares, são resgate de ideias que são fundamentais aí das grandes ações que o Brasil perdeu esse vínculo com essas grandes ideias, caímos aí no modismo do século XX, né, de abraçar novos conceitos aí que vieram no século XX, não evoluímos, muito pelo contrário, tivemos um retrocesso da parte de poder da sociedade como um todo, ela não criou robustez, e esses que estão se apresentando, eles vêm dessa mentalidade do século XX, eles não estão apresentando aí uma nova saída para o século XXI, né, com a sociedade mais forte, uma sociedade confiante, uma sociedade menos dependente da burocracia, menos dependente do Estado, uma sociedade que se autodetermina, que é capaz de comandar suas próprias leis, que quer eleger para mais cargos. Esse tipo de sociedade não é a sociedade que está na cabeça desses que estão no executivo, se apresentando para o poder executivo. Por isso que eu não acho que não há renovação aí em vista com esse quadro de executivos. Tá? Onde eu acho que a gente pode fazer uma grande mudança é na parte do legislativo. Essa sim, eu acho que a gente pode ter uma grande flexão aí, porque é uma amplitude muito maior de candidatos, são candidatos menos visíveis e são mais fracos por natureza, porque para o Poder Executivo você precisa ser uma pessoa midiática, com uma grande penetração pública, já da opinião pública, da sua imagem na opinião pública. Então são macacos velhos aí que a gente já sabe que existia na política do Brasil. Agora, no Legislativo, Senado e Câmara,
Esse está muito mais aberto, né? Difícil ver ali personalidades que têm aquela presença, é muito mais pulverizado, existe muito mais oferta de novos candidatos. Eu espero que mais candidatos ainda surjam em novos partidos que estão surgindo, para compor, aí, para serem os novos representantes do Brasil, porque esses 500 e esses 500 congressistas, quase 600 congressistas, né, que nós temos entre Câmara e Senado, olha, tem alguns bons, sim, né? A gente conhece alguns bons, né? Mas em toda a sua gama ali, eu não ficaria muito triste se houvesse uma renovação bem ampla ali, tá? Então precisa de gente nova, com novas ideias. Eu estou preocupado com a parte das novas ideias. Eu acho que aí é onde a gente tem trabalhado mais. Com relação aos novos representantes, acho que esses aí sim vão se apresentar, e eu acho até que no minuto que um cidadão, com essas novas ideias, ele vai poder se sentir até mais motivado de se apresentar também. Então, eu espero também estar criando essa motivação para ter mais pessoas, e não somente as novas ideias, mas precisamos ter os dois, novas ideias, novas pessoas. E o executivo, eu não estou vendo nenhuma nova ideia sendo ventilada por ali. Perfeito, perfeito. Concordo com tua análise. Vamos ver aqui. 6. Problema de raiz. Problema de raiz. Qual é o problema de raiz? Boa pergunta. Me lê a primeira frase aí. Dê o primeiro parágrafo aí, por favor. Eu estou aqui com muitos capítulos na cabeça. Lê o substrato embaixo, por favor. Urgente necessidade de redefinição do modelo econômico brasileiro. Ah, sim. Esse problema de raiz, temos aí uma... Bom, basicamente a gente precisa definir o problema brasileiro e qual é o modelo econômico brasileiro. Nós não temos uma definição boa, né? Nós temos sempre que algum grande, né, entre aspas aqui, mas algum economista, algum político conhecido se apresenta e está sempre usando termos como capitalismo de Estado. Temos aí até alguns mais ideológicos, não, temos aí um problema com o neoliberalismo. E o livro eu pontuo muito bem. Nós não temos nada que se assemelhe a capitalismo, nós não temos nada que se assemelha a liberalismo em qualquer de suas formas, tá? Seja ela liberal clássico, neoliberal, nada disso é o modelo brasileiro. O modelo brasileiro é altamente regulador e interventor. Temos estatais que controlam setores, tem monopólios estatais, temos controle de preços via regulamentação, via essas estatais, temos bancos estatais que controlam boa parte aí dos depósitos, temos um banco central que controla juros, que é coordenado aí por um grupinho chamado Copom, eles é que determinam o custo da moeda que você paga todo dia no seu cartão de crédito. Então, o controle o controle da economia é total. Até a gorjeta é regulamentada, pagamos IPVA, que é uma loucura para se justificar pagar IPVA. Como é que pode? Você compra um carro, é propriedade sua, e isso você ainda tem que pagar imposto, ICMS, um imposto em cima, indo adiante, para frente no futuro. Não faz sentido nenhum. Isso é em função de termos um modelo que isso não é modelo capitalista, tá? Então temos que redefinir o que é o nosso modelo, tá? O nosso modelo não é capitalista. Então ele se assemelha muito aos modelos socialistas, tá? De alta intervenção do Estado. E o livro pontua exatamente como que isso se dá via comparação, não é via argumentação blá blá, tá? É via comparação. Pegar o quê? O que é um modelo liberal, de fato, capitalista, liberal, como é que ele se apresenta, e como é que é um modelo socialista, e comparamos aí países como é que eles fazem esse grau de mais ou menos liberal, e mais para o lado socialista, ou mais para o lado liberal, e nosso país não se enquadra em quase nada no quesito liberal, absolutamente nada, tem um espacinho muito pequeno. Aí entramos aí na definição de capitalismo também, que é muito importante.
que não é só lucro, né? Que temos aí detratores ideológicos que definem, você tem lucro, então você é um capitalista. Isso não é capitalismo, né? Isso não foi o intento de Adam Smith lá no seu primórdio, né? O intento dele era muito mais amplo. Existia a livre iniciativa, existia a propriedade privada, existia livres trocas, a não distorção de preços, né, na formação de preço, não tinha intervenção de Estado em formação de preço, não tinha intervenção de oligopólios, de grandes proprietários intervindo, criando situações de conluio para afetar preço. Então, o capitalismo, ele é muito mais livre, né, ele é muito menos regulado, ele tem muito mais... Isso dá melhores opções para o consumidor eleitor. Então, o beneficiário do capitalismo é para ser o consumidor eleitor. Do jeito que ele é colocado no Brasil, que o capitalismo ele é opressor, que ele é egoísta e só os grandes vencem. Então, é muito pelo contrário. O capitalismo ele surgiu para destruir os grandes concentradores de riqueza, né? Ele traria aí um modelo que traria mais amplitude em negociações e mudaria completamente como você define uma nação. Tanto que o livro do Adam Smith é A Riqueza das Nações. Ia ser a riqueza da nação antes era definida pelo quanto capital e quanto propriedade é controlada pelo Estado, para ser definida como a riqueza da nação ser definida pelas livres trocas entre seus cidadãos, livres de toda essa interferência do Estado. Então, temos que resgatar isso, é muito importante. Esse é o nosso problema de raiz. Precisamos debater isso, encarar essa definição e o que nós somos, com muita responsabilidade. Tá? Então, esse capítulo, outro capítulo... Aliás, eu acho que todos os capítulos aí são importantes. Não tem um capítulo que eu... Todos os capítulos aí no livro não houve concessão nenhuma. Todos eles alimentam uma visão bem necessária do Brasil. Isso, como eu dizia antes, se fosse para ser um capítulo, qualquer capítulo que eu coloquei aí no livro, não é um capítulo supérfluo. Ele é porque ele ataca um problema de percepção muito grave que nós temos como sociedade sobre a nossa conjuntura política e a nossa conjuntura econômica. Então, é preciso entrar nas definições, resgatar muitas coisas. Então, esse capítulo faz muito disso. Antes de finalizarmos, tu sabes como ninguém que o Brasil deveria ser um grande país. O Brasil é um país riquíssimo, no entanto, é um país atrasado. O Brasil nasceu para ser um império. O Brasil deveria ser um império. Muito bem. Algumas pessoas são mais imediatistas, acreditam em medidas mais drásticas que resolveriam, teoricamente, o problema, como uma intervenção militar. Por outro lado, nós temos, por exemplo, o Olavo de Carvalho, desenvolve um trabalho que ele projeta, aí ele diz que para uns século, 40 anos, 40, 60 anos. Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Existe uma previsão, pelo menos, de quanto tempo o Brasil levaria para ser um país de ponta, um país de primeiro mundo, um país civilizado, de fato? Então, muitas dessas mudanças que eu pontuo no livro, em menos de uma geração a gente consegue, tendo essa onda sendo criada. E eu acho que eu acho que o ciclo político dessa onda já começou. É uma onda que não retrocede, né? É uma onda de intolerância com corrupção, de intolerância com a inflação, com intolerância a esse descuido fiscal, a essa irresponsabilidade fiscal. Então, eu acho que essa onda de intolerância ela já começou. E isso aponta para um modelo econômico e um modelo até político que é diferente do que nós temos. Então, isso já é uma tsunami até silenciosa, mas ela existe. No mínimo, essa tsunami vai resistir ideias do século XX ressurgindo aí para
para nos atazanar mais uma vez, sindicalismo pesado, aquela protecionismo intenso. Ao mesmo tempo, temos um desafio aí de soberania muito grave. Então, bom, enfim, eu estou respondendo aqui com muitos detalhes, mas eu acho que é o seguinte, essa mudança que a gente acha que, eu acho que a gente vai conseguir fazer, que já está acontecendo, já conseguiu de um certo nível, ela não vai ser tão demorada assim quanto a gente acha. Não vai ser da noite para o dia, mas ela já está acontecendo. Então, temos que entender o contexto, o momento que a gente está. Literalmente, a gente está num dos momentos mais importantes dessa mudança. Ela já vem acontecendo há 3 anos, mas agora a gente está no frigir dos ovos aqui, de sacramentar que essa mudança veio para valer, que é nas eleições de 2018. Essas eleições de 2018 são fulcrais na nossa evolução política. Tá? Elas passando, havendo renovação, havendo novos conceitos sendo introjetados na nossa política, a próxima eleição vai ter mais mudanças ainda, mais propositivas ainda, mais em sintonia com essa onda. E o próximo ciclo eleitoral, idem. Dentro desses próximos 2 a 3 ciclos eleitorais, eu prevejo que a consciência, por esse livro, por debates, uma série de outras renovações que a gente vai conseguir pontuar, a consciência do brasileiro já vai estar em ruptura. Então, a gente precisa antes de uma ruptura de consciência. E isso ainda não aconteceu. A gente não quer muita coisa, mas não sabe o que quer. Então, precisa saber o que querer. Né? O livro aponta para esse o que querer. Né? E uma vez que a gente sabe o que quer, aí o desconforto é muito grande. Aí a gente vai querer mais mudança e fica com pressa. Então pode ter uma aceleração aí à medida que a gente tem uma ruptura de consciência. E eu entendo que é um desafio. Eu já quando eu lancei o livro, muitas pessoas falam: mas o brasileiro não gosta de ler, o brasileiro não quer ler, não tem esse tempo, etc. Mas olha, eu vou dizer àqueles que pensam assim e aqueles brasileiros que estão em dúvida se vai comprar o livro ou não, se vai ler o livro do amigo, etc. Se você é brasileiro, você tem que ler esse livro. Eu não estou dizendo que é porque ele foi escrito por mim, nada disso. Ele nem tem ideias novas minhas, tá? Nada, não estou contribuindo nada de novo nesse livro, a não ser perspectiva e a não ser uma relatoria mais sintética e mais facilitada do que é o nosso problema. É isso que eu faço no livro. Mas ele é essencial para qualquer brasileiro que queira, de fato, mudar o Brasil, que queira fazer parte dessa grande mudança. Então, eu acho que a gente vai acelerar. Essa curva ela pode ser um pouquinho lenta agora, nesse início, mas ela tende a subir, né? Até nesse ano eleitoral, acho que ela vai subir bastante. Então, até antes das eleições, o nível de consciência de muitos conceitos que estão aqui no livro já vão já vão estar absorvidos pela sociedade. E isso se torna mais perene, né? Essa vontade se torna mais perene, essa conscientização sendo mais introjectada, a gente consegue criar um pilar aí um pouco mais profundo, né? E agora, o primeiro mundo, como que a gente vai saber que a gente chegou no primeiro mundo? Esse aqui definir o nosso sucesso é parte da nossa sabedoria. Não podemos assim só falar assim, vai ser quando chegarmos a tal ponto, quando chegarmos a tal ponto. Eu vou dizer o meu termômetro. O meu termômetro de país de primeiro mundo é quando nós, brasileiros, olharmos para nós mesmos e validarmos que o nosso modelo político e o nosso modelo econômico, mas sobretudo político, que o nosso Estado, nosso governo, nossas instituições, elas nos representam. E que nós tenhamos confiança no nosso modelo político, na nossa Constituição, e isso se torne um valor para nós brasileiros. E que nós brasileiros tenhamos essa consciência de que agora eu tenho um país que me representa, uma nação que me protege, uma nação que vai me dar tudo, vai me dar ascensão social, vai me dar bens materiais, assim como espirituais e de valores, e tudo isso protegido em Constituição de uma forma perene, num sistema estável. Então, quando nós atingirmos eu diria que essa amplitude de valor comungado, eu vou estar satisfeito, teremos aí atingido o nosso objetivo.
Estamos bem longe disso, só que talvez no fator tempo, quem sabe a gente pule esses quilômetros num tempo muito mais rápido do que a gente imagina. Mas é isso, esse que é o meu temor. Para cada um tem o seu temor, esse é o meu. Perfeito, mas estamos no caminho. Estamos no caminho. O fato da gente já ter criado aí um diálogo diferenciado, os diferentes ativistas que surgiram, você como personalidade, vários outros como nós, né, que temos nos apresentado aí publicamente, e que ainda vão surgir novos, e com essas novas ideias, eu acho que somos essenciais aí para essa mudança. Claro que temos aí os contratempos, temos aí os nossos desafios, nós sabemos disso, né? Temos aí vários fatores externos aí que querem nos levar para o mesmo lugar que o século XX estava levando, de uma maneira diferente, né? Se apresentando aí com umas novas caras, etc. Mas acho que é por isso que a gente precisa ter muita conscientização, porque o jogo agora, o canal que se abriu para que nós se apresentarmos, também se abriu para que essas novas versões maquiadas de valores do século XX se apresentem. Então, o monitoramento, a nossa esperteza tem que estar muito mais aguçada nesse momento. Então, mas eu confio que isso vai discorrer de uma maneira muito mais transparente, né, do que anteriormente. Então, eu estou otimista. Estamos no caminho certo, sim. Estamos no início. Primeiros tijolinhos já foram colocados. Perfeito, Príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Então, está aqui, mais uma vez, o livro Por que o Brasil é um País Atrasado. Recomendo veementemente. Estive no lançamento do livro aqui em Curitiba, né, conversamos longamente, e é isso. Muitíssimo obrigado, Príncipe, pela presença, uma imensa honra, uma imensa satisfação recebê-lo aqui, e espero te receber muitas outras vezes neste programa de segunda. Muito obrigado, e aproveito para convidar a todos os amigos que estão no Recife, na área do Recife, Nordeste. Amanhã eu vou estar com vocês no lançamento, vai ser a partir das 6h30 da noite, e acho que vocês podem me seguir no meu Facebook, lá está o convite, e então espero ver vocês lá no lançamento do livro em Recife. Então, um grande abraço a todos, muito obrigado mais uma vez por estar me recebendo aqui. Grande abraço.